pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar sobre a influência do sensoriamento remoto na produção vegetal. Eu sou a professora Joyce, né? Atualmente eu sou engenheira ambiental, sou também analista ambiental, faço parte, né, da UFES, ou seja, eu sou estudante da UFES, né? Sou estudante do programa de pós-graduação em modelagem em ciências da terra e do ambiente. Além de ser engenheira e analista ambiental, eu trouxe um pouquinho do meu currículo Lattes, né? Eu sou mestra e sou doutoranda, né? Eu estudo na UFES, o doutorado em modelagem em ciências da terra e do ambiente. Eu tenho estudos relacionados, né, com ênfase em sistemas complexos. Hoje eu atuo também nessa área de geoprocessamento, né, de SIG. Já atuei na área da hidráulica, da hidrologia. Hoje no doutorado eu estou mais focada nessa área de sensoriamento remoto, onde a gente mapeia áreas de desertificação, né? E vou trazer um pouquinho aqui para vocês sobre qual a importância, né, desse contexto do sensoriamento remoto na produção vegetal. Quem tiver interesse em conferir alguns trabalhos ou algum outro estudo, algum outro tipo de estudo, né, pode ficar à vontade e acessar meu currículo Lattes. Hoje a gente vai ver, né, questões importantíssimas sobre o que pode afetar, né, o que o sensoriamento remoto tem a ver com a questão da produção vegetal através de mudanças climáticas, né, modelagem, geoprocessamento, importâncias e aplicações. Vou trazer também uns estudos de caso, desafios e limitações, né, dessa área do sensoriamento remoto, onde a gente traz logo de cara a questão da importância, né? Que o sensoriamento remoto ele permite monitorar a saúde das plantações por meio de imagens de satélites e drones, identificando variações na vegetação, umidade do solo e ocorrência de pragas. Essa tecnologia auxilia na gestão agrícola de precisão, otimizando, né, o uso de recursos, aumentando a produtividade e reduzindo impactos ambientais. Hoje o sensoriamento remoto ele tem sido uma das áreas maiores e mais amplas, né, nessa questão de monitoramento vegetal, principalmente na questão de monitoramento ambiental. Porque a partir do sensoriamento remoto, o que seria esse sensoriamento remoto, né? A gente vai ver mais um pouquinho à frente. Seria o monitoramento que a gente faz de forma aérea. Hoje o monitoramento mais comum que a gente faz é através de imagens de satélite, né, de sensores, de radar, enfim, ou até mesmo através de drones, né? Então a gente vai ver um pouquinho mais à frente como é feito esse monitoramento via sensoriamento remoto. E qual a importância também, né, do sensoriamento remoto com a questão da produção vegetal. O sensoriamento remoto é uma ferramenta essencial para compreender como as mudanças climáticas afetam a produção vegetal, ajudando a adaptar a agricultura a um clima em constante transformação. A gente traz, né, mais uma questão de mudanças climáticas, porque tudo que a gente faz ou tudo aquilo que a gente se propõe a fazer está envolvendo mudanças climáticas, desde as legislações que a gente acompanha, né, tudo aquilo que é relacionado ao meio ambiente vai envolver mudança climática. E a produção vegetal, ela não é diferente, né? Ela vai envolver sim, qualquer tipo de produção, qualquer meio de cultura vai envolver a questão da mudança climática. E aí a gente traz, né, que as mudanças climáticas elas têm impactos significativos, incluindo o aumento da temperatura média global, eventos climáticos extremos, alterações nos padrões de precipitação, derretimento de geleiras e aumento do nível do mar. E o que seria isso, né? Quando a gente fala aumento da temperatura média, é que as temperaturas estão elevadíssimas. Eventos climáticos extremos,
o próprio nome já diz, né? É um extremo, ele vai de um lado ao outro. Ou ele pode ser extremo relacionado a fortes chuvas, que pode ocasionar cheias e enchentes, né? Ou ele pode ir ao extremo de seca, a falta da água, né? Vai ter a questão da alteração dos padrões de precipitação, porque muitas vezes a gente vê que em locais que choviam, era comum chover no inverno, hoje não chove mais no inverno. Em muitos lugares chove o que? No verão. Então, já existe essa alteração nos padrões de precipitação. E assim acontece também derretimento de geleiras por conta do aumento da temperatura, né? E aumenta também o nível do mar. A utilização de técnicas de modelagem e geoprocessamento desempenha um papel fundamental na compreensão desses fenômenos, ou seja, a modelagem e o geoprocessamento, eles estão envolvidos juntos, né? Andam de mãos dadas pelo sensoriamento remoto. E a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Onde pode trazer para a gente, né, previsão e análise, monitoramento e avaliação, planejamento e tomada de decisão, comunicação e conscientização. E o que são as mudanças climáticas, né? Mudanças climáticas, elas referem-se a alterações significativas e persistentes nos padrões climáticos da Terra ao longo do tempo. As principais causas das mudanças climáticas são efeito estufa aumentando, desmatamento e alteração no uso da terra, poluição atmosférica e mudanças na radiação solar. E através disso, né, constitui-se a Agenda 2030. O que seria essa Agenda 2030? Essa agenda, ela traz para a gente objetivos do desenvolvimento sustentável, onde cada objetivo desse, ele traz para a gente metas, né, a serem cumpridas para a gente vencer essa mudança climática. Aqui eu destaquei, né, o ODS 13, mas tem outros muito importantes que vêm representar para a gente, né, nessa questão da agricultura também, como por exemplo, o 1, erradicação da pobreza, o 2, fome zero e agricultura sustentável, o 3, saúde e bem-estar, 4, educação de qualidade, 5, igualdade de gênero, 6, água potável e saneamento, 7, energia limpa e acessível, 8, trabalho decente e crescimento econômico, 9, indústria, inovação e infraestrutura, 10, redução das desigualdades, 11, cidades e comunidades sustentáveis, 12, consumo e produção responsável, né? 13, ação contra a mudança global do clima, 14, vida na água, 15, vida terrestre, 16, paz, justiça e instituições eficazes, 17, parcerias e meios de implementação. Então, cada um desses objetivos, ele vem o quê? Implementando o outro. Por exemplo, se eu tenho a questão do 1, né? Erradicação da pobreza. Assim eu já complemento com 2, fome zero e agricultura sustentável. E o que a gente tem estudado, né, é para promover uma agricultura sustentável. E como que as mudanças climáticas vêm impactar na agronomia? Vêm impactar na questão da produção vegetal. Afeta, né, várias facetas da produção agrícola e da segurança alimentar. Aqui estão alguns dos principais impactos das mudanças climáticas na agronomia. Padrões climáticos alterados, né, vai afetar na nossa produção. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá, gente? Milho, a gente plantou milho ali em outubro, e aí em novembro tem muita chuva, e a gente não esperava toda essa chuva em novembro. Ou seja, a questão de padrões climáticos alterados vai afetar o que na minha plantação? Estresse hídrico, né? Impacto na qualidade do solo, ou seja, a mudança climática ela vai impactar se meu solo era um solo bom, solo fértil, possivelmente, né? Se continuar com muita seca ou continuar com muita inundação ali, meu solo não vai ser tão fértil mais. Distribuição de pragas e doenças,
disponibilidade de recursos naturais, ou seja, pode afetar nos recursos naturais, e o recurso natural mais importante que pode ser afetado, né, é a água. Mudança nos ciclos de cultivo, como eu falei, dei o exemplo do milho, né, talvez o milho que eu iria colher em janeiro, vamos supor, eu não consigo mais colher em janeiro por conta das previsões climáticas, só vou conseguir colher em fevereiro, março, e isso já vai afetar muito na própria economia, né? Eu que sou um produtor e trabalho nessa questão econômica, exporto, né? Ou vendo para a feira local, enfim. E aí eu trago alguns exemplos. O primeiro exemplo, né? A gente vê inundações, colheitas inundadas porque muita chuva. A gente vê também a questão do fogo, né, na segunda imagem, que pode causar grandes impactos, tornar o meu solo infértil, né? E aí a gente vê, se eu não me engano, isso é soja, a gente vê também aí o quanto a chuva, né, prejudicou, elas todas encharcadas de água. E essa questão de mudanças climáticas na agronomia, né? A gente conhece dois fenômenos chamados, né, como os ENSOs, né? O El Niño, ou El Niño, e a Lanina, ou a Laninha, né? Como a gente conhece. E o que são eles? São uma variação da temperatura no Oceano Pacífico que afeta o clima no planeta todo. Ou seja, apesar de ser um fenômeno recorrente, note como os extremos estão ficando cada vez mais quentes, né? E é o que vem acontecendo. A questão do El Niño é o Pacífico mais quente que o normal, né? E a questão da Laninha é o Pacífico mais frio que o normal. E um exemplo disso, né? A questão do Nordeste, né? Como que afeta o clima no Brasil? A gente vê que no El Niño tem a seca no norte e nordeste e a chuva no sul. E o da Laninha, né, no período de Laninha, a gente tem a chuva no norte e nordeste e a gente tem a seca no sul. E a gente já entra na questão de modelagem ou modelagem climática, né? O que seria essa modelagem? A modelagem climática ela é uma ferramenta crucial na compreensão do clima na Terra e na previsão de suas mudanças futuras, né? Esse conceito ele envolve a criação de modelos computacionais que simulam o comportamento do sistema climático global, levando em consideração uma ampla gama de variáveis físicas, químicas e biológicas. Modelagem é tudo aquilo que a gente modela, né? Que a gente vai propor. E aí, nessa questão de modelagem, a gente tem equações fundamentais, tem discretização dessas equações, né? Parâmetros iniciais e condições de contorno, forças externas, processos físicos e químicos, validação, né? E projeções futuras, ou seja, essa é a área que eu trabalho no meu doutorado, né? Por exemplo, a gente vai fazer, através de modelagem, projeções futuras para ver como vai ser, de acordo com algumas variáveis climáticas, né, a projeção futura para determinada área com relação à desertificação. O que vai acontecer naquela área daqui 20 anos? E aí eu sabendo, né, com os padrões climáticos que eu tenho hoje, com as variáveis climáticas que eu tenho hoje, e fazendo todas as equações, discretização no programa certinho, né? Eu vou ter essa modelagem futura. E a partir do momento que eu tenho essa modelagem futura, eu vou poder propor também, né, medidas mitigatórias. O que a gente pode fazer? Vamos supor que essa área cresceu na questão da desertificação. O que eu posso fazer hoje, né, com as políticas públicas, com os políticos, estruturas, indústrias daquela área, daquela determinada área, o que a gente pode fazer para minimizar esse impacto e não deixar que a desertificação, né, se propague pelaquele lugar. É para isso que serve a modelagem e o sensoriamento remoto. Existem vários modelos matemáticos utilizados na modelagem climática, né? Como, por exemplo, modelos atmosféricos globais, né? Esses modelos eles vão simular a atmosfera da Terra, representando a dinâmica dos fluidos atmosféricos, transferência de calor e umidade, formação de nuvens
e interações radiativas. Os modelos oceânicos globais, né? Esses modelos se concentram na simulação da circulação oceânica, incluindo correntes, transporte e calor de nutrientes, interações entre os humanos e a atmosfera e processos biogeoquímicos. Modelos de gelo, né? Esses modelos eles simulam a dinâmica e o comportamento de geleiras, calotas polares e gelo marinho. Modelos de interação atmosfera-oceano. Esses modelos integram a atmosfera e o oceano, permitindo simulações mais realistas, né, das interações entre dois componentes do sistema climático. Temos os modelos de química atmosférica. Esses modelos consideram as reações químicas na atmosfera, né, incluindo a formação e destruição de poluentes atmosféricos, gases de efeito estufa e aerosóis. E existem também modelos de vegetação de uso da terra, né? Esses modelos representam a dinâmica da vegetação, incluindo o crescimento das plantas, a troca de carbono entre a biosfera e a atmosfera e as mudanças do uso da terra, como desmatamento e urbanização. E como que a gente consegue, né, usar esses modelos? Através de imagens de sensoriamento remoto, ou seja, imagens espaciais, né? Geralmente a gente utiliza imagens de satélite, onde tem boa resolução e a gente consegue mapear tudo, né? Por exemplo, essa área da imagem é uma área de pivô central. A gente consegue reconhecer pela forma geométrica, né, de círculo, que é uma área de pivô central, né? Onde tem diversos tipos de cultura. E aqui eu trouxe um exemplo de índices de vegetação, né, que a gente consegue visualizar através desses modelos de vegetação e de uso da terra. Aplicando esses índices, a gente consegue monitorar solo exposto, vegetação, corpos hídricos, entre outros, urbanização, né? E aí a gente entra no geoprocessamento, né? A modelagem ela já está dentro do geoprocessamento, onde o geoprocessamento é o conjunto de tecnologias utilizadas para coletar, armazenar, processar, analisar e visualizar dados geoespaciais, né? Através de mapas, imagens de satélite, modelos digitais de terreno e informações cadastrais. A gente pode utilizar no geoprocessamento dados, né, estatísticos também, não só imagens de satélite, né? E a partir daí desses modelos digitais, né, a gente consegue gerar mapas, onde esses mapas a gente pode deixar disponível para a população no geral. E no contexto das mudanças climáticas, né, o geoprocessamento ele permite análise e o monitoramento de diversas variáveis ambientais, como temperatura, precipitação, umidade do solo, cobertura vegetal, entre outras, em diferentes escalas geográficas e temporais. Onde, né, no geoprocessamento é possível realizar a modelagem e a simulação de cenários climáticos, entender padrões de mudanças ao longo do tempo e identificar áreas de maior vulnerabilidade às alterações climáticas. Foi como eu citei, né, o exemplo do meu doutorado para vocês. Através desses padrões de hoje, né, por exemplo, eu identifiquei que as variáveis que eu vou utilizar são temperatura, velocidade do vento, precipitação. Vamos supor que sejam essas três, né? E a partir disso, eu entendendo os padrões de hoje, eu posso, né, lá no meu programa específico, estipular valores, lógico, né, de acordo com a literatura e padrões de acordo com a literatura, depois que eu estudei, né, fiz uma revisão desses meus dados, enfim, desses meus estudos, e eu posso identificar áreas, né, ao longo do tempo. Ou seja, eu posso entender os padrões climáticos futuros através de simulações. E além disso, né, ele facilita o planejamento e a implementação de medidas de adaptação e mitigação, ajudando na gestão sustentável do meio ambiente e na redução dos impactos das mudanças climáticas. Por exemplo, se eu monitorei
um lugar que daqui 10 anos uma determinada área, né, vai estar desertificada, aí o que vai acontecer? Vamos supor, é uma fazenda, e aí essa fazenda daqui 10 anos vai estar desertificada, né? Ou com indícios de desertificação. Vai fazer com que hoje o produtor, né, dono daquela fazenda, implemente medidas sustentáveis e ambientais que façam com que daqui 10 anos essa fazenda não entre em um processo de desertificação. E aí a gente traz também, né, que o geoprocessamento, dentre as geotecnologias, a gente pode destacar a cartografia digital, o sensoriamento remoto, o sistema de posicionamento global e o sistema de informação geográfica. A cartografia digital, né, geralmente aqueles mapas que a gente conseguia identificar, até mesmo manualmente, tem o sensoriamento remoto, ou seja, através de sensores desses satélites ou sensores de drone, né? Vai depender muito do que a gente quer, porque existem satélites que têm uma resolução muito melhor e drone muitas vezes não consegue captar essa resolução tão boa, né? Ou a gente tem também esses dados através de radar. Enfim, vai depender muito do que a gente quer. A gente consegue mapear, né, através do sensoramento remoto. A gente tem também um sistema de posicionamento global, que é o GPS que a gente conhece, né, principalmente para marcação de coordenadas. A gente tem o sistema de informação geográfica, que é o SIG, né, que a gente conhece também e utiliza vários programas que traz essa proporção do SIG. E a gente tem as etapas do geoprocessamento. A etapa de coleta, né, que é coletar as imagens, que a gente... Como é que a gente coleta essas imagens? Eu vou deixar até para vocês alguns sites que dão essas imagens, né, de forma gratuita para a gente, principalmente gente estudante, né, ou que faz parte de uma instituição universitária, enfim. A gente consegue coletar esses dados através desse portal, né, vai lá e baixa essas imagens e os arquivos. Armazenamento, a gente consegue armazenar no nosso computador se a gente tem uma máquina legal, né, para armazenar. Tratamento e análise, a gente faz através de sistema de informação geográfica, ou seja, se a gente tem um programinha ali do SIG, a gente consegue fazer o tratamento e a análise desses dados. E como que a gente faz a análise desses dados? A gente tem que entender o que a gente está fazendo, né? Ou seja, precisa ser um profissional habilitado. Como que a gente vai ser um profissional habilitado? Se capacitando cada vez mais e mais. E tem a questão do uso integrado. O que seria esse uso integrado? São as informações que eu posso disponibilizar para o público. Ou seja, para que eu fiz todo um estudo da área da cidade de Salvador, por exemplo, se eu não posso distribuir esses dados ou se eu não posso disponibilizar esses dados para a população? De nada vai funcionar, né? Então a gente estuda para melhorar algo, né? Para propor algo, talvez se precise de adaptações. Então esse é o uso integrado, né? Possa ser que eu hoje faça um mapa que inspire o seu trabalho, o trabalho do seu colega, e você fala, a professora Joyce, ela tem esse mapa, vou entrar em contato, ela pode ter mais informações, ela pode saber um pouco mais da análise desse mapa. E aí, né, é onde a gente entra que o geoprocessamento ele tem essa integração de dados, ou seja, eu posso utilizar dados do IBGE, eu posso utilizar dados de sensoriamento, sensores, de cartas, né, mapas, ou seja, gráficos. Eu vou usar uma parte de estatística numérica, vou usar uma parte de imagem de satélite, enfim, posso integrar esses dados. Eu vou ter análise espacial, né, através do sensoriamento remoto. Eu posso utilizar modelagem e simulação, eu posso modelar e posso simular, né? Eu posso fazer monitoramento e previsão, como eu falei, essa questão de simulação, ela é uma previsão já, né? Se, por exemplo, a minha cidade, ela tem um índice de seca muito grande, vamos supor assim, como é que vai dar determinada área dessa cidade daqui 20 anos, daqui 50 anos? Como é que vai estar o rio dessa cidade daqui 50 anos, a área do rio dessa cidade? Então, tudo isso eu consigo
monitorar, né? Monitorar eu consigo prever. A visualização e comunicação, ou seja, a gente precisa visualizar, a gente vai trazer para o nosso público acadêmico, vamos dizer assim, e depois a gente vai comunicar. Se eu vejo que eu simulei algo que pode ser um problema futuro, eu vou procurar quem? As autoridades, né? Eu vou mostrar, lógico, com bases legais, né? O que está de acordo ou o que não está de acordo, o que a gente pode fazer para mudar, como que a gente pode fazer, né, para mudar. Enfim, o geoprocessamento ele vem para mostrar, né, o quão importante é o monitoramento ambiental. E aí a gente traz aqui, eu trouxe aqui um exemplo da importância da modelagem e geoprocessamento nas mudanças climáticas e na agronomia, né? Pode ser aplicado, geoprocessamento, sensoriamento remoto, modelagem, pode ser aplicado em qualquer área. Eu trouxe em específico, né, da agronomia, porque a gente está falando de produção vegetal. E aí eu trouxe um exemplo aqui, né, do zoneamento agrícola de risco climático, um cronograma de publicação das portarias, né, de 2001, onde a fonte foi o Ministério de Agricultura da Embrapa. Por exemplo, em abril a gente planta amendoim, né? Maio, algodão. Junho, mamona Brasil, maracujá. Enfim, até dezembro. E aí, quando a gente sabe, né, essa questão desses padrões, o que a modelagem, o geoprocessamento, o assessoramento remoto traz para a gente? Ele traz o entendimento, né, dos padrões climáticos. Ele traz a previsão de eventos climáticos extremos, ou seja, eu vou prever quando é que vai chover muito ou quando é que vai chover pouco. Traz o zoneamento agrícola, a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, porque isso pode provocar algo negativo na nossa produção, né, da nossa cultura. Previsão de safras, ou seja, se eu sei que futuramente tem um índice grande de seca em determinada área, que eu simulei isso, né, que eu modelei isso, e os dados me disseram, eu vou entrar com medida. Por exemplo, se em maio eu plantava algodão e eu ver que não dá mais para plantar algodão em maio, e se em junho, então eu vou plantar em junho. Isso é um exemplo, tá? A gestão da irrigação, que é muito importante também, né, para a questão de não desperdiçar esse recurso natural, que é a água, um recurso natural tão importante. E a integração de áreas, identificação de áreas vulneráveis, que foi o que eu falei, né, e falo a todo momento da desertificação, que é um exemplo do meu doutorado, né. Se eu estou identificando essa área vulnerável hoje, eu posso, né, fazer com que algo vai reverter, ou seja, aquilo que era ruim hoje, a gente entrou com ação, a gente vai mitigar, a gente vai adaptar e futuramente não vai ser mais uma área vulnerável. Trouxe algumas plataformas digitais, né, onde tem dados gratuitos disponíveis. Esse Earth Explorer você encontra imagens de satélites gratuitos, imagens de alta resolução, a ANA, né, que é a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, onde ela tem muitos dados hidrológicos. O IBGE tem muitos dados estatísticos, né? O Instituto Nacional de Meteorologia tem muitos dados meteorológicos, né, de chuva, precipitação, temperatura, enfim, tem vários dados. Embrapa, a gente consegue muitos dados de focos de queimadas também, né? O Map Biomas, a gente consegue dados de sensoriamento remoto de forma gratuita, de dados de uso e ocupação da terra, de dados de focos de queimada, de desmatamento, de água. Então, todos esses dados são de forma gratuita. E nas aplicações, o que a gente pode fazer, né? Aqui, por exemplo, eu trouxe uma aplicação onde a gente consegue ver, né, uma área de proteção ambiental mapeada para estudo, né, que é uma APA. A gente traz aqui incidências de incêndio, né, de focos de queimada nos municípios aí no bioma da Mata Atlântica, aplicações hidrológicas, aplicações de uso e ocupação do solo, né, aí no segundo mapa.
E aqui eu trouxe alguns artigos também de referência, como utilização de geoprocessamento na agricultura de precisão, né? Onde possibilita ao produtor conhecer todas as áreas para o cultivo, a aplicação do índice de vegetação por diferença normalizada, onde vai ter uma melhor compreensão nas interações e relações entre os fenômenos humanos e naturais, né? Vai ajudar nas tomadas de decisões por parte da gestão pública no planejamento ambiental, utilização da modelagem e simulação como ferramenta para o processo decisório na agricultura familiar, onde o modelo simulado, né, composto por variáveis climáticas, ele vai ajudar a ampliar a produtividade das propriedades, né, trazer essa melhoria. Trouxe esses artigos meus também, né? Um é o uso de geotecnologia no estudo de vazões da bacia hidrográfica do Rio Pojuca, onde a gente consegue avaliar, né, os riscos de seca também. O uso do sensoriamento remoto na avaliação da dinâmica do uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do Rio Vaza Barris, onde a gente pode monitorar a intensidade de degradação nessa bacia, né? A gente tem os desafios e limitações para essas tecnologias, como complexidade dos sistemas climáticos, incerteza dos parâmetros e dados, né? A questão de resolução espacial e temporal, às vezes um pouco limitada. As limitações de tecnologias, muitas vezes a gente não tem acesso a boas tecnologias, né? Interpretação e comunicação dos resultados, muitas vezes a gente sabe interpretar, mas não tem como compartilhar com a sociedade, ou muitas vezes a gente só sabe gerar um mapa e não sabe interpretar, né? A gente precisa estudar muito para isso. E para aprimorar as técnicas e abordagens existentes, é importante investir em pesquisa, aumentar a qualidade e a disponibilidade dos dados, desenvolver modelos climáticos, né, com resolução espacial e temporal mais refinada, avançar em tecnologias e desenvolver métodos eficazes de comunicação para tornar os resultados mais acessíveis e compreensíveis para diferentes públicos. E aí, para finalizar, eu trago, né, essa mensagem, né, que é o homem argumenta e a natureza age. Então a gente precisa também, né, ajudar a natureza através dos nossos argumentos. Essas foram as referências utilizadas. Meu muito obrigada. Eu agradeço a equipe do segundo, né, Conaprod, por abrir esse espaço e eu ensinar um pouquinho daquilo que sei para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.